Quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, claro que sempre temos assuntos, mas 90% dos assuntos do momento, por incrível que pareça, não inclui mais o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O que está acontecendo? Claro que para uma pessoa que está preso em sua residência há mais de 80 dias, sem poder falar, sem poder se comunicar, nem sequer mandar mensagem, evidentemente, sua voz começa a desaparecer. E se não é aquela situação em que as pessoas continuem postando vídeos sobre Jair Bolsonaro nas redes sociais, é claro que o seu nome vai ficando encostado. Fala-se muito sobre várias coisas hoje em dia, nós vamos tocar no assunto da violência no Rio, de reunião de Trump com Xi Jinping, de um governo do Inácio encurralado, mas não podemos deixar de lembrar que por conta disso tudo, duas coisas estão desaparecendo por completo. A primeira é o projeto de lei da anistia, que nem os próprios parlamentares da oposição, os bolsonaristas, falam mais. Nós não vemos mais ninguém lutando pelo projeto de anistia. Deixaram para lá. Até mesmo o da dosimetria, que aliviaria as penas dos condenados, se fala. Já esqueceram disto. A CPMI do INSS, aos poucos também vai esvaziando, sem ninguém ter sido até agora comprometido de fato. E o que é isto? Isto é um trabalho meticuloso feito pela esquerda, que envolve a ajuda da imprensa para abafar todas essas situações e facilitar para a esquerda, evidentemente. Então o que acontece com isso? Aqueles que estão presos lá por conta do 8 de janeiro continuam sofrendo no dia a dia penas injustas, abandono do Congresso Nacional e vendo seus familiares passando necessidade pela ausência, tanto emocional como financeira dessas pessoas. Vemos o presidente Jair Bolsonaro sendo tratado como se fosse um líder do CV, o líder do PCC, quando na verdade é uma vítima do sistema. Sistema que não queria, em hipótese alguma, que ele continuasse governando esse Brasil, justamente para não acabar com esse crime, com essas organizações criminosas, porque ele estava trabalhando para isto. Tanto é que junto dele está o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, está o Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que cansou de barrar veículos carregados de entorpecentes, e o sistema tratou de trabalhar muito bem. E aí saiu notícia hoje que segunda-feira aquele ministro vai mandar tirar a tornozeleira eletrônica do Mauro Cid para que ele comece a cumprir sua pena. Uma pena de 2 anos em regime aberto. É uma tristeza enorme. Que tristeza para o Mauro Cid, hein? Que sofrimento. É certo que ele sofreu na mão desses que aí estão governando o Brasil. Nós sabemos que as delações que ele fez foi na base da tortura chinesa. Mas falou. Não deveria ter falado. Não deveria ter cedido, mesmo que estivessem ameaçando seus familiares. Porque o Felipe Martins até agora não falou nada e está sofrendo. Walter Braga Neto está sofrendo. Todos que estão lá estão sofrendo. E nós aqui, com aquele receio às vezes de insistirmos tanto no assunto, porque evidentemente os comunicadores via YouTube são cerceados. Eu sou prova viva disso, que já tive o canal desmonetizado, que vejo meu canal travado nos 195 mil há anos, quase 2 anos, não sai do lugar. Por quê? Porque existe uma censura, um filtro. Então nós não podemos deixar de insistir na propagação de vídeos de Jair Bolsonaro, de mensagens de Jair Bolsonaro, simplesmente replicar textos e vídeos antigos dele, para manter o nome dele vivo, inteiro.
Porque eu penso que o trabalho que o Eduardo Bolsonaro poderia ter feito por nós lá nos Estados Unidos junto a Donald Trump, ele já fez. Ele já disse tudo, ele já contou tudo, já mostrou tintim por tintim o que acontece aqui e o governo americano sabe. Não é necessário mais ele ficar toda hora tendo que ir lá na Casa Branca falar a mesma coisa. Até porque o governo americano tem as suas causas próprias para tratar, além da situação aqui do Brasil. Então cabe a nós fazermos esse trabalho de formiguinha, alimentando mensagens, textos e vídeos de Jair Messias Bolsonaro, ok? Agora, enquanto isto, o Rio de Janeiro se torna aí um laboratório vivo da falência da segurança pública, né? Porque enquanto o governo federal decidiu mobilizar 8.000 militares para proteger uma conferência climática, ele criou a GLO para a COP30. Né? O Rio de Janeiro ficou esquecido. Ele disse que não iria colocar a GLO no Rio de Janeiro. Né? A GLO decretada pelo Inácio lá na COP30 é o retrato mais fiel de suas prioridades. Porque o espetáculo internacional vem antes da segurança nacional. O mesmo país que deixa as comunidades ali sitiadas por facções e policiais encurralados por criminosos, agora move tropas inteiras para garantir que líderes estrangeiros e assessores possam tirar selfies em Belém sob o pretexto de segurança ambiental. Eu quero saber se o Inácio vai levar esses líderes estrangeiros para percorrerem os becos de Belém, que infelizmente é uma cidade atacada pela violência ambiental, pela falta de saneamento, por favelas. Ele vai levar essa turma aí para conhecer esses pontos? Claro que não. Muito provavelmente eles vão dar um jeito de esconder essas áreas, para fazer de conta que estão tratando com zelo o meio ambiente. Assunto também que já esgotou, né? Já passou aqui do teto. Infelizmente o contraste é absurdo. Enquanto o Rio de Janeiro agoniza sob o domínio do tráfico e das milícias, o governo prefere investir milhões em diárias, logísticas e estrutura militar para uma conferência que serve mais à imagem do presidente do que à proteção do povo brasileiro. É o Brasil do palco, aquele que gosta de aparecer na fotografia, né? Onde a prioridade é o discurso, não a realidade. O mesmo presidente que fala em salvar o planeta não consegue salvar uma criança de ser atingida por bala perdida no Complexo da Maré, por exemplo. Belém, que foi escolhida como sede da COP, se transforma em vitrine política. O decreto que autoriza a presença das Forças Armadas lá em Belém fala em garantir a ordem pública. Mas a ordem que o governo busca proteger é a da vitrine, não das ruas. O Brasil real, aquele que sangra mesmo, principalmente em tiroteios durante o dia, aquele que perde policiais e inocentes diariamente, esse continua relegado à própria sorte. Olha só, é como se o governo tivesse virado as costas para a guerra que acontece dentro de suas fronteiras. Porque num lugar de uma GLO para o Rio de Janeiro, onde o crime desafia o Estado de forma aberta, o Planalto prefere a GLO da estética, da aparência, da fotografia. Tanques e soldados desfilando para câmeras estrangeiras, num evento que servirá de palanque ideológico e marketing ambiental. A lógica é simples. Além de simples, é cruel, diga-se de passagem, porque o governo prefere o prestígio internacional do que a responsabilidade nacional. E eu penso assim, enquanto as facções impõem toque de recolher em comunidades inteiras,
o Inácio manda o exército para proteger pavilhões de conferência. Enquanto o crime controla o território, o governo se preocupa com o roteiro de discursos sobre transição verde. Que coisa, não é bonito? A COP será mais uma vez um grande teatro da omissão. Um país que não consegue proteger seus cidadãos posa de guardião do planeta. A Amazônia virou palco. A segurança pública virou rodapé de jornal. E o brasileiro continua refém, não do clima, mas da covardia política de um Estado que perdeu o senso de prioridade. Pois é, e é justamente nessa situação que o governo está encalacrado, sem saber como responder à não ajuda ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pediu socorro, pediu GLO, pediu blindados da Marinha e não teve resposta. Houve recusa. E aí hoje sai na imprensa que a orientação do Inácio aos seus ministros é clara: confrontem o Cláudio Castro e transformem a tragédia no Rio de Janeiro em um embate de versões. E esta é a prova mais clara que o governo federal não quer se responsabilizar pelo caos da segurança pública. Em vez de admitir o fracasso coletivo do Estado, o Planalto escolheu a rota política: fabricar narrativas, apontar culpados e dominar o noticiário com discursos cuidadosamente roteirizados. Tudo parece que combinadinho. O que se fala num jornal se fala no outro. Enquanto o governador do Rio tenta conter uma guerra urbana que expõe a força do crime organizado, o Inácio mobiliza sua equipe não para ajudar, mas para reagir nas redes sociais. O presidente, que poderia usar sua autoridade para coordenar uma ação conjunta e emergencial, prefere transformar a violência em disputa partidária. É aquela velha estratégia. Quando o sangue escorre nas veias ou nas vielas, o governo corre para editar vídeos, postar notas e ensaiar frases de efeito. Não para enviar soluções concretas, mas para ficar bonito na foto. É justamente por essa postura que fica reforçada a percepção de um governo mais preocupado com a imagem do que com vidas. A mesma gestão que aciona 8.000 militares para proteger uma conferência internacional sobre o clima, hesita em empregar força e planejamento para recuperar territórios dominados por facções lá no Rio de Janeiro. O Inácio, ele age como se o problema fosse em outro país, como se o Rio estivesse fora do mapa federativo. Quando ele orienta ministros para confrontar Cláudio Castro, o presidente tenta deslocar a culpa, criar um inimigo político onde deveria existir cooperação institucional, tudo com fins eleitorais. Ao invés de liderar uma ação de combate ao crime, ele covardemente terceiriza a tragédia. E assim, enquanto o governo federal se ocupa de proteger o brilho de uma COP, o crime organizado continua governando comunidades inteiras. No Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste, onde quer que esteja. E ainda, eles estão impondo suas próprias leis e mostrando quem realmente manda. Quem pode comprar, quem pode vender, tem que pagar pedágio para poder comercializar. É assim que eles agem. A mensagem é dura, mas é simples. Para o Planalto, o inimigo não é o crime, é a narrativa. Os bandidos são vítimas, como ele mesmo disse, não é? E enquanto Brasília se preocupa com o discurso, o Rio vai sangrando em silêncio. Agora, como prova de que esse governo trabalha em conluio com o Supremo Tribunal, aquele ministro sancionado já foi acionado no dia de hoje para neutralizar os impactos positivos
de combate ao crime lá no Rio de Janeiro. Né? Tudo por conta dos pleitos eleitorais do ano que vem. O Inácio não quer ninguém saindo na frente. Já já seremos impedidos de elogiar a operação comandada pelo governador Cláudio Castro, porque ele vai decidir que houve ali um massacre sem planejamento, e quem elogiar estará espalhando desinformação e obviamente entrará no inquérito do golpe de Estado Democrático de Direito. E pior, dirá ainda que existem conexões com Jair Messias Bolsonaro. Não duvidem. Pode parecer brincadeira, mas não duvidem. Nesse Brasil tudo vale. Em um único dia, hoje, a esquerda já se mobilizou para atacar o governador do Rio, né? O Inácio já sancionou uma lei que endurece o combate ao crime organizado. Então esse projeto foi sancionado hoje pelo Inácio. Endurecer o combate ao crime organizado. A pergunta que fica é o seguinte: endurece para quem? Para quem ataca o crime organizado, como a polícia, por exemplo? Ou vai endurecer para os criminosos? Essa é a questão que fica. O PSB pediu para que o Supremo federalize a investigação sobre a mega operação contra o CV. Né? Vocês se lembram daquele caso da Marielle, né? Que ficou ali no Rio de Janeiro por anos, depois conseguiram federalizar. E a Polícia Federal entrou em cena para fazer aquele trabalho, todo a fim de colocar Jair Bolsonaro no meio, né? Agora, o PSB quer que a Polícia Federal que assuma as investigações dessa ação contra o crime organizado no Rio. Para quê? Para chegar e dizer: olha, o governador foi ausente, ele agiu de má fé, ele agiu contra os direitos humanos, infringiu tais leis, junto dele está o vice-governador, está o comandante da Polícia Militar, e assim vai. Tudo para transformar isto num circo. Além disso, a comissão da Câmara dos Deputados pediu para a PGR a prisão preventiva de Cláudio Castro. Veja só a que ponto chega o nível de indecência dos políticos brasileiros. O homem pediu socorro para o ministro da Defesa, pediu socorro para a Polícia Federal, ninguém ajudou. Resolveu por conta própria mandar sua polícia agir. Agiram, eliminaram mais de uma centena de criminosos e agora corre o risco de perder o mandato, pedido que já foi feito lá no Supremo, e aquele ministro já mandou a PGR se manifestar, ou o risco de ser preso. Enquanto isso, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, se ausenta temporariamente do cargo de secretário de Segurança Pública para reassumir o cargo de deputado federal e trabalhar em seu projeto de lei contra o terror. Né? Ele está trabalhando nesse projeto de lei, que inclui, obviamente, o CV e o PCC, né? Tratando esses grupos como grupos do terror, e também ele elenca em seu projeto do Derrite, ele elenca ali uma série de condutas praticadas por esses grupos. Então o que acontece? Esse texto do projeto também reforça aí o papel do Estado, ou dos Estados, nas investigações e no julgamento dos crimes de terror, como uma forma de limitar a atuação da Polícia Federal e da Justiça Federal, que acaba, sim, escolhendo quando atuar para uso político, como de agora, já estão fazendo isso. Então ele, além de trabalhar num projeto de lei para transformar esses grupos em grupos de terror, também quer impedir que o governo federal assuma o controle dessas investigações, para não ganharem foco, e quer também, no projeto, dar o poder para que as polícias militares dos estados possam atuar contra o crime.
É um trabalho sério, é um trabalho que está sendo bem elaborado. Derrida tem muita experiência, porque ele é oriundo da rota e não precisamos dizer mais nada. Ele, quando ingressou na rota, trocou tiros com bandidos. Hoje é secretário de segurança e sabe como ninguém tratar com grupos assim. Tanto é que nós vimos aí o ano passado, principalmente, no início desse ano, a Polícia Militar de São Paulo travando batalhas com o PCC, principalmente lá no Guarujá. Porque é um foco muito forte em Santos e Guarujá por conta do Porto de Santos. Então ele tem muita experiência quanto a isso, né? Invariavelmente, esses casos do CV e do PCC são os de maior repercussão no Brasil. Por isso é que necessita se preparar um projeto de lei que possa criar um embate legítimo contra esses grupos sem sofrerem pressões como estão querendo impor agora contra o governador do Rio, né? Claro que tem gente que vai falar: ah, Paulo, mas o Tarcísio não quis ir para o encontro dos governadores lá no Rio de Janeiro. Tá saindo mensagens aí nas redes sociais, nos jornais, e me desculpem ser muito franco. Ir lá para tirar fotografia? Me digam. Ir lá conversar com Cláudio Castro e tirar fotografias? Por quê? Porque esses governadores não têm, digamos assim, poder de atuação em outro estado. O que eles podem é oferecer apoio, oferecer ajuda. O Caiado, com o firme propósito também de ganho eleitoral, ofereceu apoio de sua polícia militar. Deve ter mandado lá uns 30 soldados, uns 30 militares, né? Acho que o Ratinho também mandou, o Ratinho Júnior mandou também, ou disse que ia mandar ajuda. Deve ser mais uns 20 militares. Para quê? A Polícia Militar do Rio é forte o suficiente para entrar no embate contra esses grupos, desde que tenham suporte, desde que tenham apoio. É disso que nós precisamos, de atuação, não de foto. Ah, estou aqui na fotografia, eu vi na reunião. Isso não resolve nada, me desculpem. Agora, nós temos que pensar o seguinte, que do jeito que as coisas estão, a tendência é ficar muito pior. Porque, obviamente, tanto o PCC como o CV vão querer dar o troco, tenham certeza disso. Eles vão querer dar o troco. E esse é o grande problema, porque quem paga o pato é a população. Muito bem. Agora vamos falar do que importa a nível mundial e que tem um efeito muito forte aqui no Brasil. Porque hoje pela manhã houve um encontro, então, ou seja, na manhã dessa quinta-feira, se a gente levar em consideração o fuso horário da Coreia do Sul, né? Houve um encontro entre Donald Trump e o Xi Jinping, né? E esse encontro foi tão simbólico quanto estratégico. É uma reunião que foi realizada, vejam só, no aeroporto lá da Coreia do Sul, acho que em Busan, se eu não me engano, e foi realizado sobre um esquema de segurança magnífico, né? Digno de um filme de espionagem. E esse encontro marcou mais um capítulo da relação tensa e ao mesmo tempo indispensável entre as duas maiores economias do mundo. Não houve tapete vermelho tradicional, nem o luxo dos palácios diplomáticos, mas houve uma reunião entre dois líderes que detêm sim o poder geopolítico no mundo. O cenário, frio como sempre, calculado e temporário, exatamente como as relações entre Washington e Pequim costumam ser. Autoridades americanas e chinesas trabalharam semanas para promover esse encontro, para que não ocorressem falhas. Cada minuto, cada gesto, cada palavra foi previamente preparado para garantir não apenas a segurança dos dois líderes, mas também a mensagem que o encontro transmitiria ao mundo. E mesmo entre uma rivalidade, houve espaço para negociação. Donald Trump estava partindo da Coreia do Sul de volta aos Estados Unidos. E o Xi Jinping estava chegando. Por isso a reunião foi feita no aeroporto. Trump
fiel ao seu estilo direto, não perdeu a chance de elogiar e ao mesmo tempo provocar de forma indireta o presidente Xi Jinping, dizendo que ele é um negociador duro, né? Com aquele tom dele que mistura respeito e desafio. Era um elogio calculado. Donald Trump reconhecia a habilidade do líder chinês, mas também sinalizava ao mundo que estava ali diante de um rival à altura, não de um aliado. Só que mesmo assim, diante de tanta tensão nesse encontro, os dois líderes, como era de se esperar, chegaram a alguns acordos. Os Estados Unidos e a China fecharam uma trégua comercial de 1 ano após a primeira reunião entre os dois. A primeira reunião entre os dois aconteceu há 6 anos atrás. O acordo que foi feito entre eles e que foi anunciado na madrugada de hoje suspende restrições e tarifas que vinham elevando a tensão entre as duas maiores economias do mundo. Segundo o comunicado da Casa Branca e de Pequim, eles adiaram por 1 ano a implementação de medidas que afetariam setores estratégicos. A China, de um lado, suspendeu os controles de exportação sobre terras raras aos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos congelaram a ampliação de restrições tecnológicas às subsidiárias de empresas chinesas. O encontro, que durou 100 minutos, não foi 30, foi 100 minutos, marcou uma inflexão no tom entre os dois líderes. Porque antes da reunião, Donald Trump chamou Xi Jinping de grande líder de um grande país, enquanto o presidente chinês afirmou que Washington e Pequim devem ser amigos e parceiros. Como parte desse acordo, os Estados Unidos reduziram de 20% para 10% as tarifas sobre produtos chineses ligados ao fentanil, enquanto Pequim se comprometeu a intensificar o combate à exportação e de precursores químicos do opioide. O corte tarifário diminui a taxa média sobre as exportações chinesas para 45%. Antes a China tinha que pagar 55% de taxa. O Ministério do Comércio da China confirmou que as duas partes também suspenderam por 1 ano as tarifas aplicadas reciprocamente a embarcações e empresas de logística, e que houve um consenso sobre cooperação agrícola, incluindo a retomada de compras de soja pela China. Então a China vai voltar a comprar soja americana. Brasil que abre os olhos, né? Brasil que se cuide. A China também iniciará o processo de compra de energia dos Estados Unidos, disse Donald Trump em uma postagem no Truth Social nesta quinta-feira, dando a entender um grande negócio no Alasca, onde o Donald Trump vem divulgando uma proposta de gasoduto de GNL, num valor aí de 44 bilhões de dólares. Entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, apenas o Brasil está sujeito a novas tarifas e tarifas mais altas. É aí que está a diferença entre acordos entre 2 chefes de Estado, entre 2 líderes de fato. Quando uma reunião é positiva e alguns acordos são executados, são feitos, a informação é passada de imediato para toda a imprensa. Eles falam, eles comentam. Bem diferente da reunião de Trump com o Inácio, que durou apenas 30 minutos e serviu apenas para marcar em outra reunião. Sabe-se lá para quê e para quando. Tudo isso mostra o seguinte, que Donald Trump fez uma viagem para a Ásia espetacular, está levando para a terra do tio Sam grandes conquistas, grandes acordos, principalmente em terras raras, enquanto nós aqui no Brasil estamos aguardando para saber se haverá outra reunião e o que será discutido, porque por enquanto continua tudo na mesma. Tudo na mesma, nada mudou. E se levarmos em conta o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, nessas ações contra o crime organizado, e os Estados Unidos sabendo de tudo, vendo tudo e lendo tudo, e principalmente por saber
que o Brasil se recusou aos Estados Unidos a definir esses dois grupos como grupos do terror, eu acredito que virá mais sanções contra o Brasil. Tenham certeza disso. O tempo vai mostrar. Mas enquanto não mostra, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscreva no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Estamos terminando esse vídeo exatamente às 15 horas e 55 minutos, né? E desejo que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e me encontrem amanhã novamente aqui, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.